Muita calma, meus amigos. Eu sei que irrita perder um clássico. É óbvio, ninguém quer perder um clássico. A gente fica puto, mas eu acho que, dadas as devidas circunstâncias, segunda rodada, a gente desfalcado do nosso principal camisa 9, que até entrou no segundo tempo e eu acho que não deveria ter entrado, tá? Porque se ele tava sentindo dores, óbvio que eu tô falando do Gabriel Barbosa, se ele tava com tendinite, sentindo dores é, no joelho, não precisava ter entrado então, né? Correndo o risco de agravar alguma coisa. Mas, dadas essas proporções aí, essas situações, não é um resultado tão absurdo, né? Infelizmente. O rival é superior hoje, né? Mas a gente fez um jogo contra um time que claramente dava pra gente ter conseguido mais. Eu acho que dava pra gente ter empatado pelo menos. A gente criou oportunidades para isso, o rival não criou tanto assim a ponto de nossa, caramba, o Palmeiras realmente mereceu vencer o jogo. Eu não acho, assim, falar em merecimento é complicado, né? Mas tipo assim, eles fizeram o gol, beleza. Mas fora isso, o Brasão tava lá para fazer o papel dele, fez duas boas defesas. O Santos criou também oportunidades. A chance que o Lautaro perde para mim é inacreditável. Tem outra do Miguelito, né? Que no final do segundo tempo já. Aquela do Roleza também era uma boa oportunidade para finalizar. Enfim, não sei se merecia um empate, mas a gente criou para poder pelo menos pensar nisso. Infelizmente não conseguimos. Mas é só a segunda rodada ainda do Campeonato Paulista. O Santos infelizmente perdeu para o Palmeiras por 1-0. Se você não sabe que isso aconteceu. Mas, enfim. E até o gol sai, para mim, de uma falha individual. Falhas individuais no geral, porque foi meio que uma sequência ali. Mas eu vou falar sobre isso hoje. Enquanto eu assisto na segunda tela, se vocês verem eu dar uma parada no momento, é que eu tô assistindo na segunda tela aqui Santos e Ferroviária pela fase de 16 avos da Copinha. Esse vídeo sai amanhã de manhã aqui no canal. Já tá 2-0 pro Santos, ainda bem. Gols do Matheus Xavier e do Pedro Assis. Duas assistências do Bernardo, né? Quem diria? Mas enfim. Agora, para falar do profissional antes, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, é de graça e ajuda bastante, tá bom? O Santos hoje foi a campo com. Como eu falei, antes de tudo, né? O Gabigol sentiu dores no joelho, uma tendinite, então ele foi preservado. E aí o Santos foi a campo com Brazão, Igor Vinícius, Aivaldo, melhor dizendo, Adonis Frias, ex-Aivaldo, Aivaldo jogou pela esquerda, Gonzalo Escobar, meu Deus, William Arão, João Schmidt, Rolês, Barreal na direita, Lautaro na esquerda e Tassiano por dentro. E o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito disputado, né? Muito com poucas oportunidades, um jogo mais brigado assim. O Santos que tem a primeira chance, né? Que é aquela que eu falei do Lautaro, que é um bom cruzamento do Barreal. E o Lautaro perde o cabeceio, que assim, para mim não pode perder, mas é aquilo. Vocês esperam algo a mais do Lautaro? Eu não. Eu sei que é um jogador extremamente limitado, tecnicamente muito, muito abaixo do que a gente precisa. Pode correr pra caramba, mas só correr não adianta, né? Enfim, então a gente perde uma grande chance de sair 1-0 no placar, mas também talvez tenha sido a única, né? Até a outra do Roleza, depois que ele rouba a bola, vai avançando e finaliza. Então, era um jogo muito parelho, muito disputado. Até então o Brasil não tinha feito nenhuma grande defesa, né? E eu acho que até abriu o placar, né? Eu tô pensando aqui, eu vou até olhar aqui nas estatísticas se teve alguma finalização do Palmeiras que eu não lembro no primeiro tempo. Grande chance, tá falando que o Palmeiras teve uma grande chance, eu realmente não lembro qual foi essa no primeiro tempo. Pô, de verdade, não lembro mesmo. Além do gol, é claro. Teve uma do Murilo pra fora, né? Será que foi essa? Enfim. Mas o Santos segurou bem o Palmeiras e tal. E aí o gol que a gente toma sai num lance extremamente burro. É feio falar isso, desculpa, tá? É feio falar isso, mas um lance extremamente burro, porque o Barreal volta uma bola que talvez não precisasse voltar e volta muito mal, tenta voltar, né? Sei lá o que ele tentou fazer. E o Escobar chega fazendo aquela coisa que eu tenho uma raiva assim extrema, que é jogar pra torcida. Sabe o cara que chega e dá um bicão pra lateral e comemora? Isso é de uma forma, sabe, de um QI baixo, que não tem sentido nenhum. E ele vai bicar uma bola em cima do Rafael Veiga, quando ele poderia que ele bicasse essa bola para frente, para lateral, ok. Ele tentou bicar em cima do Rafael Veiga. E aí, por que eu falo que é uma sequência de erros? Porque para mim, ele erra, mas não foi só ele, né? Aí o Palmeiras estica a bola na frente,
pro Flaco, né? Eu não lembro quem passou a bola pro Flaco. Acho que foi o Alan, talvez? Não sei. E aí, o Adonis, em vez de acompanhar ele, corre para dentro do gol. E o Zé Ivaldo também larga. Por quê? Não faz sentido nenhum. Vai disputar a bola com o cara. Ele tava indo pra perna ruim dele, pra perna direita. Enfim, o Brasão sai do gol e eu até vi gente criticando a saída. Até entendo se ele ficasse no gol também. Eu prefiro que ele saia, tá? Porque a bola tinha ido pro lado ruim do cara. Tanto que se o Zé Ivaldo ou o Adonis, um dos dois, acompanha, de repente tinha uma dividida ali. E aí o Flaco vai sozinho, para a bola, rola pro Alan e o Alan faz o gol. Mas fora isso, né? Não foram grandes chances do Palmeiras, não foram grandes momentos assim. Que o Palmeiras pressionou a gente e tal. E aí, assim, eu não gosto da escalação. Eu acho que essa escalação mostra a falta de qualidade do elenco que a gente tem. Então, por isso quando eu falo, o Gabriel Menino, que eu pensei que ia estrear hoje, tá? Não estreou. O Gabriel Menino pode não ser um jogador dos sonhos, mas eu acho que é um cara que vai acrescentar, vai agregar o elenco. O Vitinho, que seja por pré-contrato, que a gente sabe que tá no vai, não vai aí, eu acho que é um cara que acrescenta também ao elenco. Porque quando a gente tem como opção. E assim, os que entraram não são jogadores ruins, tá? Se a gente pensar, os primeiros jogadores que entraram, Gabriel Barbosa, Zé Rafael e Miguelito. Ok. Eu não teria tirado o Roleiser nem o Ilharão. Eu teria tirado o Lautaro sim, no primeiro momento. Talvez tivesse tirado o Tassiano, já que tava meio sem função, tava brigando ali meio sem saber por onde. E se fosse para fazer as três, talvez tivesse tirado o Schmidt, Lautaro e Tassiano. O Arão, para mim, fazia uma grande partida, não deveria ter saído, e o Schmidt sai. O Schmidt fica o jogo inteiro, para mim, jogando bem pior. Então, acho que talvez o Voivoda tenha pecado ali nessas trocas, nessas primeiras especialmente. Depois ele põe o Robinho Júnior no lugar do Tassiano e o Lira no lugar do Escobar, já no final do jogo, que para mim é um grande erro. O Escobar fazia um jogo muito ruim. O Lira tem capacidade física para bater no fundo, para incomodar, poderia ter entrado antes. Mas enfim, eu entendo a estratégia colocada, o time titular, mas eu acho que o Voivoda não mexeu tão bem. Mas também acho que a gente vê que falta qualidade. E aí é um recado para a diretoria, senhor Marcelo Teixeira, senhor Marcelinho Teixeira, senhor Alexandre Matos, senhor... Todo mundo aí que aparece nas horas boas tem que aparecer agora. Falta qualidade nesse elenco. Faltam peças. Não dá pra gente ir pro banco hoje, a gente foi com 2 goleiros. E eu acho o João Pedro ótimo. O problema não é ele ter ido pro banco. O problema é que a gente tinha uma opção a menos porque tinha um goleiro a mais. Não faz sentido isso, certo? Então, assim, precisa de qualidade, precisa reforçar esse elenco. Eu já falei algumas vezes aqui, essa zaga é uma zaga que. E o Santos fez 3x0 e a transmissão não mostrou. Que beleza, hein? Oh, aí sim é que se esporte. Só mostrou o gol agora no replay. O Santos fez 3x0, um belo gol do Natson. Então, assim, eu já falei dessa dupla de zaga que me preocupa o Zé Ivaldo ser o menos pior. Só que assim, gente, o Adonis também tem feito partidas aí que até foram 2, né? Mas assim, ele é um cara um pouco mais pesado e tal. Hoje poderia ter sido expulso, porque o árbitro também tava apitando tudo, né? Mas enfim, apitando tudo só para um lado, que é engraçado isso, né? Mas tudo bem. Então, assim, acho que faltam peças e é claro isso. E a gente precisa cobrar isso, assim como cobrar também jogadores que foram mal e o Voivoda que leu errado, para mim, pelo menos leu errado, não em quem entrou, mas sim em quem saiu, né? Eu achei. Enfim, também é como eu falei no começo do vídeo, não é para se desesperar, né? Só a segunda rodada. A gente não pode perder pontos porque o Campeonato Paulista é tiro curto, claro. Com essa derrota a gente fica deixa eu abrir a tabela aqui, em nono. Sai da zona de classificação. Mas ainda tem alguns jogos a acontecer e tudo mais, enfim, né? Não é para se desesperar, porém, dava para ter arrancado um pontinho ali. Eu realmente acho que dava para ter arrancado um pontinho. Enfim, jogador a jogador, para mim o Brasão fez um jogo bem decente, fez 2 boas defesas. No gol, como eu falei, talvez não precisasse ter saído. Eu prefiro que saia, mas eu entendo quem fala, não queria que saísse. Eu entendo mesmo. O Igor Vinícius, para mim, fez um jogo muito ruim o jogo do Igor. Errou, tem um passe que ele erra, né? Com 1 minuto já, que ele precisa fazer a falta depois. Não, desculpa.
Ele faz a falta com 1 minuto, uma falta dura, depois ele erra um passe, acho que com 12 minutos pro Arão. O Arão tá de costas, meio que tem que correr e arrumar a cagada. O Igor não foi bem hoje, errou quase todos os cruzamentos que fez à frente, não gostei do Igor. Não gostei tanto da dupla de zaga também, acho que algumas rebatidas desnecessárias, especialmente o Zé Ivaldo. O lance do gol para mim também é muito feio, né? Mas até que no geral depois também não tiveram grandes lances para comprometer. O senhor Escobar, eu não gosto de falar, eu avisei, eu odeio falar isso, odeio. Mas eu já falo desde a Série B, né? O Souza para mim era meu titular, assim como o Vinícius Lira deveria ser titular agora já. Enfim, o Arão para mim fez um bom jogo, eu gostei do jogo do Arão, bom jogo. Acho que fez uma partida bem decente, tanto nos desarmes quanto soltando a bola. Muito melhor que a do João Schmidt, por exemplo. E eu nem olhei, eu vou até olhar aqui, questão de desarmes, porque, boa, o SofaScore não disponibilizou ainda. Peraí, como assim? Deixa eu ver. Ah, disponibilizou sim, tinha dado ruim aqui no meu PC. Tô abaixando até a cabeça, peço desculpa para vocês, para ver aqui. Realmente me surpreende que o senhor João Schmidt recuperou 6 bolas. Impressionante. Mas não necessariamente foram desarmes, tá? Bolas recuperadas. Às vezes a bola espirra e ele recupera. Enfim. Mas pra mim fez um jogo bem ruim. O Ilharão, eu gostei bem mais. Eu não teria trocado o Arão e sim o Schmidt naquele momento. O Roleiser, pra mim, foi o jogador mais participativo do Santos no primeiro tempo. Até cansa um pouco no segundo, mas eu ainda assim não teria tirado ele. Não acho que foi uma boa escolha do Vojvoda. Eu teria deixado ele em campo, saiu puto com uma certa razão até pra mim. Era o único que criava alguma coisa junto do Barreal. E não que faziam grandes jogos os dois, mas eu acho que a postura do Santos foi um pouquinho ruim no sentido de esperar muito o Palmeiras em alguns momentos. E aí ele e o Barreal eram os únicos que criavam alguma coisa, porque se você vai dar uma bola no Lautaro e esperar alguma... Por exemplo, o Roleiser, me surpreendi agora, deu 2 desarmes, o João Schmidt só 1, pra vocês terem noção. Se você vai dar uma bola no Lautaro, você tem que esperar ele resolver de primeira ou correr, porque de resto o Tassiano um pouco mais ou menos nessa pegada. Então não teria tirado o Roleiser para mim, junto com o Barreal, foram os únicos que fizeram alguma coisa no primeiro tempo. O Barreal que termina a partida, para mim fez um jogo decente também. Um outro lance se enrolou no primeiro tempo, mas eu acho que o gramado atrapalha um, que ele escorrega, ele vai dominar uma bola na bica da área, né? Na quina da área. Eu já tava pensando ele ajeitar e bater. Ele escorrega e tal, acho que foi o gramado, né? Que, enfim, o tapetinho, né? Mas eu acho que fez um jogo bem decente. Não gostei do Lautaro, acho que o Tassiano foi um pouco mais aceitável, brigou um pouquinho mais e tal, mas, enfim, não acho que também tenha sido um horror, não tinha muita opção com o Gabigol com dores no joelho, né? E as entradas, achei que o Miguelito não entrou tão bem, no final até acorda um pouquinho mais, né? Finaliza uma bola perigosa, deu um passe interessante, não acho que foi mal não, mas também não acho que entrou bem, assim, né? O Robinho Júnior e o Lira acho que tiveram pouco tempo de jogo. Não vou falar se foram bem ou mal, acho que foi pouquíssimo tempo de jogo. Não gostei do Zé Rafael, não acho que o Zé entrou bem. E quem mais? Tá faltando alguém, peraí. Tá faltando alguém que eu tô esquecendo. Ah, o Gabigol. Eu não acho que ele entrou muito bem, mas também se ele tava com dor no joelho, eu preferia ter preservado. Eu acho que era bom não arriscar. Mas enfim, né? Tem uma bola que ele arrisca na entrada da área que alguém reclama dele. Quem é que reclama dele? Não lembro, o que eu falei, eu prefiro você chutando do que passar pra esse cara. Então deve ser algum cara ruim, né? Enfim. Mas eu não teria colocado, já que ele tava com dores, era melhor poupar. Enfim, o que eu quero dizer não é de todo ruim, mas eu acho que a gente também poderia ter forçado e arrancado um pontinho. O que você acha disso? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Amanhã de manhã a gente tá de volta com o pós-jogo da Copinha, que eu tô assistindo aqui em segunda tela, tá 3-0 pro Peixão. Os peixinhos, né? Meninos da Vila. Até amanhã, pessoal. Valeu.